Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá começando o Café com Política. Neste episódio do videocast da JFTV, vamos falar sobre logosofia. Você sabia que o dia 11 de agosto é o Dia Municipal da Logosofia? Isso se dá em função da Lei 14.454 de 2022, de autoria do vereador Maurício Delgado da Rede. A lei sancionada pelo Executivo coloca a logosofia no calendário oficial de eventos de Juiz de Fora. E é o vereador Maurício que está aqui com a gente hoje para mais um bate-papo. Como convidada especial para explicar o que é a logosofia e trazer várias curiosidades sobre o tema, a gente recebe a Cristina Coronha. Psicopedagoga clínica e neuropsicopedagoga, a Cristina é ainda orientadora vocacional e membro titular da ABPP, que é a Associação Brasileira de Psicopedagogia. É também escritora com 3 livros publicados na área de educação. E é professora da Fundação Logosófica do Brasil. Isso para falar pouco, né? Porque a Cristina ainda tem um currículo que vai além disso tudo, né, Maurício? Boas-vindas, Cristina. Seja muito bem-vinda aqui no Café. Maurício também, como sempre, mais uma vez retornando aqui. Sempre muito bem-vindo. Vou começar com o prata da casa aqui, o nosso vereador, claro. Cristina, para o Maurício explicar para a gente por quê, né? A importância de se dedicar um dia oficial no nosso calendário para se celebrar a logosofia em Juiz de Fora. Bom, primeiramente, é uma oportunidade única de poder usufruir um pouquinho aqui dos conhecimentos de uma pessoa na qual eu, Maurício, admiro tanto, e a gente tem que estar a cada momento agradecendo de estar ao lado e compartilhar de tudo que ela tem e oferece para todos vamos dizer assim, na comunidade juiz-forana. Cristina é uma pessoa na qual eu tenho um carinho e um apreço muito grande, e o motivo da gente instituir dia 11 de agosto como Dia Municipal da Logosofia foi através do conhecimento dessa ciência magnífica que é a logosofia, que não é muito conhecida ainda pelas pessoas. Então a gente tentou instituir como esse dia e fazer com que o mês de agosto fosse um dia realmente para as pessoas conhecerem um pouquinho o que é a logosofia, o que ela pode acrescentar e ajudar na humanidade. Acho que essa foi a nossa ideia, essa é a ideia do dia ser instituído de fora, e a gente poder contar com a presença das pessoas que entendem, né, dessa ciência para nos ensinar a cada dia a conduzir a nossa vida de uma forma mais leve, mais humana, e essa é a pauta fundamental da instituição desse dia. E parece que, pelo pouco que eu pesquisei, parece que a gente tem muito a aprender, e como filosofia de vida quase, né, com a logosofia. Cristina, eu vi que dia 11 também é uma data importante para vocês da logosofia, não sei se eu posso chamar de logosófica. Isso. Uma data, né? Da logosófica. Queria que você explicasse essa data, tem a ver com o fundador, né, com o autor principal da logosofia, e aí falasse um pouco para a gente, desse uma ideia geral do que se trata a logosofia. Isso. Então, dia 11 de agosto é o Dia Internacional da Logosofia. Hoje nós temos sedes da Fundação Logosófica em todo o mundo, são todos os continentes. E temos colégios logosóficos na América Latina. A logosofia, ela é uma ciência, então ela tem um método próprio, e ela foi criada em 1930 por um argentino chamado Carlos Bernardo González Pecotti, que ele sentiu que ele precisava fazer algo a mais pela humanidade. Ele via um vazio muito grande, as pessoas atordoadas, vivendo aquela confusão interna, não conhecendo esse mundo interno que interpenetra e que a gente tem pouco conhecimento, e começou então a difundir e divulgar. Então hoje são mais de 90 anos de logosofia, né? E é muito interessante, né? Porque um dia da logosofia, um dia municipal. Sim. A sede da logosofia em Juiz de Fora, ela existe há mais de 50 anos. Nesse período, eu estou falando só de Juiz de Fora, nem estou falando do mundo. Mas em Juiz de Fora, nós já fizemos e continuamos fazendo muitas ações, sempre gratuitas,
porque a Fundação Logosófica é de utilidade pública, não tem fins lucrativos, ela é reconhecida pelos governos federal, estadual, municipal, como de utilidade pública. Então, nós oferecemos contação de histórias em praças, itinerário de literatura, nós vamos nas escolas contar algumas historinhas que falam sobre valores para as crianças. Nós temos na Federal uma disciplina que chama Humanização na área da saúde, onde os alunos de medicina, enfermagem, farmácia, eles participam. Então, todas essas atividades, nós temos cursos gratuitos, palestras, todas essas atividades são gratuitas. Então, eu entendo que o vereador, ele sentiu mais do que compreendeu a logosofia, porque ele tem um conhecimento, né? Ele se interessou, mas eu tenho certeza que a sensibilidade dele foi tocada e ele percebeu essa magnitude, essa transcendência mesmo. E por isso que é tão importante esse dia, um reconhecimento de todas as ações que a Fundação Logosófica vem realizando no município, sempre de forma gratuita, espontânea, feliz, com muito afeto. E a sede que você mencionou aí, que a gente vai mostrar a foto aqui da sede, que fica no Jardim Glória, é isso? Não, ele fica no Vale do Ipê. Vale do Ipê. Isso. Quase que eu acertei. Isso, Vale do vereador Ipê, então. José Gasparetti. Lá no finalzinho da rotatória, temos uma sede própria, ainda em obras para expansão. Então, as pessoas que quiserem conhecer a logosofia, só entrar hoje nós temos uma série de recursos aí, de endereços digitais também, podem entrar e fazer parte, né? Participar de palestras, cursos, são, como eu falei, são sempre abertos à comunidade, né? E nós até vamos fazer um convite agora, porque nós vamos ter uma palestra dia 13 de agosto aqui na Câmara. Então, gostaria de depois convidar todos. No finalzinho do programa, vamos lembrar aí dessa palestra, que é importante. Isso mesmo. Né? Em comemoração ao dia 11, né? Isso mesmo. Cristina, existe uma formação formal, né? Assim, necessária para quem desejar seguir aí um estilo de vida, de educação baseado na logosofia? É obrigatória alguma formação, tipo como se fosse uma formação acadêmica? Isso. Não, a logosofia, ela parte de um outro aspecto. Ela é uma ciência, ela é ciência do homem. Eu digo que a logosofia é uma forma diferente de conceber a vida, da gente lidar com as questões desse mundo interno. Então, não precisa de uma qualificação anterior, não precisa de uma graduação, né? Aquela pessoa que sente uma inquietude, um interesse em saber mais sobre si, querer manejar com mais acerto a vida, querer ter um domínio mais consciente dos seus próprios sentimentos, pensamentos. Então, né? E tem que ter eu digo que para estudar logosofia você tem que sentir a necessidade de saber mais sobre você mesma. E tem algumas ilustrações que eu acho muito interessante a gente trazer, né? Porque a logosofia, ela tanto trabalha, né? Ela é uma escola para adultos e também para crianças. Ela tem uma pedagogia para adultos e para crianças. Então, para os adultos, nós temos as fundações logosóficas, que a gente vai ensinar, né? Ou a gente vai procurar aprender aquilo que a gente não fez bem ou aprimorar aquilo que ainda precisa de ajuste. E as crianças nos colégios logosóficos, elas vão aprender a manejar esse mundo, porque elas estão iniciando esse processo de desenvolvimento. Então, a Fundação Logosófica, ela vem ensinar, ela é uma escola de aprendizagem mesmo. Para que a gente consiga ser um estudante de logosofia, tem que ter um interesse e tem que ter um estudo, né? Participar dos estudos, né? Que são todos gratuitos, né? Isso é muito importante dizer, e que ela, então, vai gerar aí um resultado na vida de cada um. Então, não tem diploma, não tem nota, cada um é responsável pelo seu processo de evolução. São vários livros, né? Isso, o autor da logosofia, Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, ele proferiu uma série de palestras, de conferências enquanto ele esteve vivo, e elas foram materializadas nos livros. Então, nós temos muitos livros, eles podem ser baixados em download. Nós sempre doamos muitos livros também, porque o que a logosofia quer, a Fundação, ela existe para que a gente dissemine esse conhecimento, para que as pessoas saibam e aprendam mais, né? E, então, em relação à pedagogia logosófica aplicada a crianças, ela é muito interessante
Porque as escolas, elas têm um currículo comum, normal, de matemática, português, mas em todo o ambiente pedagógico existe a preocupação em ser melhor, em aprender um pouco com o outro, em modelar as suas dificuldades. O colégio logosófico, a pedagogia logosófica, que pode ser aplicada em colégios e nos setores também, porque as fundações têm setores infantis e de adolescentes, elas ensinam as crianças a compreender essa realidade e a dominar essa realidade. Então, olha que interessante. Eu me recordo que a minha filha estudou no Colégio Logosófico há muitos anos, né? Eu já estou morando... Aqui em Juiz de Fora nós temos? Não. No Rio de Janeiro. Eu sou carioca, sim. Eu estou mineira nessa cidade maravilhosa há mais ou menos uns 15 anos. E a minha filha, com 3 anos, estudou, né, no Colégio Logosófico. E os professores lá, nós fazemos assim, nós analisamos o que é que aquela faixa etária precisa, que tipo de virtudes que faltam nas crianças. Então, nós fazemos todo um trabalho paralelo às outras competências para que a criança, então, adquira aquele valor. E aí, a minha filha, a professora comentou, olha, as crianças de 3, 4 anos vão aprender sobre amizade, porque nessa fase é normal que a criança bata, morda, né? Então, a amizade e a afabilidade. Na época, eu era orientadora educacional da escola e eu falei, gente, afabilidade é um termo tão abstrato, mas... Para serem afáveis. Pois é, crianças de 3, 4 anos. Mas como eu sabia, né, do estudo, né, dessa professora, do cuidado, eu sei que passados uns meses, a minha filha na mesa, né, conosco ali, ela virou para mim e falou coisas de criança, né? As crianças às vezes soltam umas verdades, umas pérolas, né? Aí ela falou, mamãe, a amizade é brincar junto. A afabilidade é brincar direito. E eu fiquei tão encantada com aquilo, por quê? A professora em nenhum momento trouxe o conceito dessa forma, mas as atividades, toda a dinâmica que foi feita na sala de aula, ela criou uma atmosfera onde a sensibilidade captou. Porque a criança, ela é sensibilidade pura, né? Ela é instinto e sensibilidade. Sim. Então, ela captou. É a técnica, né, Cristina? É a técnica logosófica. Usada, é o método sabe? logosófico. É o autoconhecimento, sabe? Exato. De si. De proporcionar isso mentalmente, transformar isso para que isso se torne. Aproveitando esse gancho que você deixou, a gente tem que falar para as pessoas, eu acho que isso é muito importante, Cristina, que as pessoas ficam às vezes com medo, né? Quando a gente trata algum nome, como logosofia. Não é religião. É muito importante dizer para as pessoas que não precisam de ter medo. A curiosidade que a palavra nos leva a ter esse autoconhecimento é para dizer que é tão impressionante, é tão gostoso quando você começa a entender o que pode te proporcionar dentro daquilo que nós, como seres humanos, temos de concepção, né, da vida, mas com essa técnica elevada com a ciência de transformar. E é a transformação que a Cristina citou aqui agora. Que, muitas das vezes, a gente espera de um processo educacional, de um colégio, mas que, às vezes, é deixado de lado. A logosofia vem para isso, para mostrar para as pessoas que existe realmente um caminho, que esse caminho de autoconhecimento humano pode proporcionar, né, pessoas melhores, pessoas com vontade de ajudar e de se conhecer, principalmente. A Cristina tem, né, dá vontade de ficar escutando ela, porque é gostoso demais por todo conhecimento, mas acho que a gente podia aproveitar, diz que ela está aqui, né, tem que sugar ela muito, para ela mostrar algumas coisas. Tem trabalhos que são maravilhosos que eles executam lá na Fundação Logosófica, que a gente poderia mostrar para as pessoas, para elas entenderem um pouquinho, para as pessoas que têm filhos em casa, que têm essa vontade. A Fundação está lá de portas abertas para acolher todos vocês, que participem. Acho que é fundamental assistir uma palestra, assistir essa técnica de autoconhecimento. Acho que é fundamental. Inclusive, nós já trouxemos, né, aqui para o município, a Secretaria de Educação já teve várias palestras de logosofia. Por quê? Porque é uma técnica específica de autocuidado, de autorregulação. A gente fala tanto sobre isso, de paciência, de aprender a lidar com o outro. Porque a gente, quanto mais a gente conhece sobre si, mais a gente sabe lidar com o outro, mais
com mais tato a gente vai lidar com o outro. E é importante comentar, logosofia, a palavra logosofia significa estudo, né? Logos é palavra. Logos significa verbo criador. Então, a logosofia, ela quer trazer uma palavra que tenha vida. A logosofia é uma prática vivente dos conhecimentos. Sim. Então, a gente, como é uma ciência, a gente estuda e coloca na vida. Não tem que acreditar. A gente coloca na vida. Eu concordo? É isso mesmo? Então, né, eu vou aplicar aquilo na minha realidade. Eu trouxe um exemplo aqui muito eloquente do que a pedagogia logosófica faz. Esse trabalho é de uma criança que não é estudante do Colégio Logosófico, mas que ela vem sendo beneficiada por essa técnica, por esse método tão peculiar, tão maravilhoso. Que você acabou de dizer, existe até um interesse das escolas municipais, né? Em dar essa formação para os professores do município. Exatamente. Que você já palestrou aí para eles e tal. Várias. O que conta muito para essa educação humanista, né? Exatamente. Eu acho que essa é a palavra. A logosofia busca esse humanismo que começa dentro de cada um. Exatamente. O exemplo que você queria mostrar, que eu acabei te cortando. Isso mesmo. Então, olha só. Essa menina, olha que interessante, isso é um recurso. A ciência logosófica, ela entende que existem 3 grandes leis que têm que reger a educação. A lei de afeto, porque o afeto é o princípio fixador das relações humanas. Sim. É a lei da repetição, porque a gente só aprende quando a gente repete, né? Precisa de um processo aí de assimilação e acomodação. E a lei da analogia. Então, eu vou trazer aqui um exemplo da natureza, né? Que também é inspiração do autor da logosofia, que a nossa primeira mestra é a natureza. Então, eu dei para essa menina, uma adolescente, um jardim sem nada e dei todas essas partes aqui em outra folha e sugeri que ela colasse algumas sementes. A semente, ela contém a síntese de todo um potencial de uma árvore. Então, qual é a síntese do seu propósito? O que você quer realizar na sua vida? Então, ela colocou os propósitos dela. Então, ela queria estudar todo dia sozinha, conviver melhor com a mãe, né? Todo adolescente, né? Tem as dificuldades. Anotar na agenda para não esquecer os deveres de casa. Sim. Ter mais amizade na escola e cuidar da letra. O que aconteceu? Toda semana, ela fez o trabalho de se autoavaliar, de voltar a atenção para si. Eu consegui por quê? Que fatores favoreceram? Quais dificultaram? Que pensamentos eu cultivei? Como eu lembrei? Que sentimentos me trouxeram, né? Essas manifestações. E aí, com o tempo, ela foi, né? Cada semana, ela ia acrescentando. Então, por exemplo, aqui, estudar todo dia sozinha não cresceu muito, né? Ela não conseguiu esse propósito. Mas outros, sim. Ao final desse trabalho, passado assim uns 3 meses... Vou pedir para você segurar ele bem assim, para a gente conseguir pegar, para quem não viu ainda. Isso. Ao final dos 3 meses, mais ou menos, 4 meses, ela disse para mim essa frase que eu pedi que ela registrasse. Ela disse o seguinte: ao longo de todo o tempo, eu mudei, e minha mãe também. A gente precisa mudar primeiro para que o outro mude também. Então, olha o princípio que ela extraiu da experiência. Então, ela viveu o quê? O que é um propósito? Como a gente faz para alimentar o propósito? Quem é que tem que fazer esse esforço? É a mãe? Sou eu? Não, é você. Como eu faço? Quais são os fatores que favorecem e os que dificultam isso? Então, é esse trabalho que a logosofia visa realizar dentro das mentes e dos corações de adultos e de crianças, né? E também, um outro aspecto que eu queria trazer, esse é um livro que eu adquiri até em Juiz de Fora, tá? É um livro maravilhoso, vocês podem encontrar aqui, né? Chama O Terceiro Ouvido. Olha que interessante, eu escuto muitos pais, porque eu já trabalho em educação há mais de 40 anos, né? Eu escuto muitos pais dizendo assim: eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que dar atenção ao filho, eu sei que ele precisa de mim, eu sei que eu preciso ouvi-lo. Mas por que será que a gente está sempre pela metade?
Porque a vida de hoje, não é, Maurício? A vida de hoje tem absorvido tanto a gente que a gente acaba deixando de dar valor ao que é mais importante. A logosofia faz a gente ter a consciência disso. Eu vejo que é esse... Todo mundo sabe que tem que dar atenção à família, ao marido, aos amigos, mas por que a gente não faz? Então, o autor da logosofia, ele diz que a gente vive uma inconsciência. A inconsciência é essa cortina de fumaça que faz a gente não querer ver ou não conseguir ver. Então, por isso é que a logosofia é um trabalho que visa uma evolução consciente de aperfeiçoamento. Então, eu quero ser uma mãe melhor, né? E aí tem um livro, né? O meu primeiro livro chama Melhores Pais, Melhores Filhos. Eu quero um filho melhor, eu quero um marido melhor, mas o que eu tenho feito para melhorar a pessoa que eu sou, a mãe que eu sou e a professora que eu sou? Se eu volto a atenção para mim, se eu começo a olhar para mim e falar, peraí, Cristina, eu tenho essa questão, eu estou reagindo muito com o marido, ou com o filho, ou com alguém. Volta a atenção para si. A logosofia é isso. Ela convida a gente a treinar. Deixa de olhar para fora. Não é o outro que tem que mudar. A gente quer que o outro mude, que o outro seja melhor. Procurar um culpado, né? Excelente. E, na verdade, às vezes até o outro tem uma parte de razão grande. Mas se eu volto a olhar para mim, e se eu procuro aqueles elementos, e se eu mudar, a situação muda tudo. Então, a logosofia, ela busca isso aqui, ó. Uma atitude consciente, sabe? É qualidade. Qualidade na vida com o filho, na vida com o meu cônjuge, com os meus amigos, mas de forma consciente, sem culpa, sabe? Não, agora Exatamente. Eu sei que eu tenho que deixar o celular de lado, porque o meu filho precisa disso. Sim. Então, a logosofia ela estimula a consciência e o conhecimento dessa realidade tão importante. Agora eu vou falar uma coisa que eu não sei se você já pensou, porque por ser educadora, né, pedagoga, a Cristina volta muito à filosofia para a área da educação, que é o princípio de tudo, né? Mas eu estou aqui pensando, Maurício, será que a gente pode usar também da logosofia, desse ensinamento humanista todo, na articulação política? Olha, Judite, eu te diria que a logosofia, o pouco de conhecimento que eu tenho, que não é nem um cisco do conhecimento que a Cristina e lá as pessoas que frequentam a fundação têm, mas eu diria que sim, porque tem uma frase que é muito bacana na comunidade logosófica que acho que é até bom para a gente falar aqui, se eu não me engano é o seguinte, o que é a logosofia? Ela é, né, a ciência que traça uma rota de desenvolvimento humano. A partir do momento que eu traço uma linha ou uma trajetória de um desenvolvimento humano, ela engloba tudo. E também, quem sabe, na política. Eu não me considero um político, já falei isso. Hoje estou num cargo, né, de político, mas não me considero. Mas a logosofia, no meu modo de ver e de conhecimento, é totalmente aceitável nos dias de hoje para se autoconhecer, para se autodesenvolver como seres humanos que somos. Então, sendo pessoas ainda melhores. Acho que é fundamental. A logosofia está aí para nos ensinar a cada dia. É um autoconhecimento e que todas as pessoas têm essa curiosidade, procurem para estar sabendo um pouquinho mais da logosofia. O mês de agosto está aí. São de intensas atividades que a Fundação vai oferecer e ofertar para a comunidade jusforana. As pessoas que tiverem interesse, que venham, acompanhem, assistam. Dia 13, a Cristina já fez o convite, eu vou reforçar aqui. Vão ter uma palestra aqui maravilhosa na Câmara Municipal, que vai ceder o espaço para a gente estar conversando um pouquinho sobre logosofia. Outras pessoas estarão aqui presentes dando palestras a respeito. Enfim, é todo um meio voltado para esse autoconhecimento, que é fundamental nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. Sim. Cristina, eu queria te perguntar uma coisa. A gente fala muito sobre autoconhecimento, né? Já falamos aqui sobre questão de doutrina também, de não ter a ver com religião. Mas parece que existe
um segmento, né? Alguma coisa do divino, do supremo, né? Na logosofia. Lógico. Não são pessoas céticas, né? Embora não necessariamente religiosas. Mental e metafísico, vamos dizer assim. Talvez, né? Metafísica. Agora, eu fico pensando muito aqui na psicanálise também. Existe alguma... Acho que ela é até um pouco contemporânea da psicanálise, né? Psicanálise um pouco antes. Mas existe algum fundamento psicanalítico na filosofia? Muito boa pergunta. Perdão, logosofia? Logosofia. Então, a logosofia, como eu falei, ela é ciência e ela é cultura. O autor, ele fala que tem uma doutrina. Quando a gente fala em doutrina, é interessante que algumas palavras parecem que elas fazem parte de um universo único. Quando a gente fala em doutrina, doutrina quer dizer religião. Não, doutrina é um conjunto de ideias que tem um fundamento e que essas ideias precisam ser ensinadas. Então, a logosofia ela é cultura por isso, ela tem uma doutrina. Agora, ela não tem ponto nenhum de contato com a religião, porque ela é ciência. Então, por que ela é ciência? Porque eu vou experimentar na minha vida. Então, eu posso contar uma história rápida da minha vida? Claro. Eu sou carioca e eu passei a minha infância, eu sempre fui uma menina muito alegre, comunicativa, muito levada, eu era muito educada, mas muito levada. E muito desatenta e muito inquieta. E naquele tempo, ou seja, né, 55 anos atrás, eu estou com 62 hoje, então naquele tempo, minha mãe dizia, você é bagunceira, né, não quer nada, não quer saber de estudar, né? Hoje a gente já tem uma medicina aí que vai caracterizar, né? Mas eu sempre fui muito inquieta. Inquieta no corpo, mas inquieta também internamente. Sim. Eu queria saber por que eu vivia. Eu era pequena, me lembro, com 10 anos, eu falava, por que a gente vive? O que é a vida? Então essas inquietudes, elas geravam um barulho dentro de mim, uma confusão, porque eu queria saber, mas eu não encontrava essa resposta em lugar nenhum. E eu trabalho com jovens e crianças, eu vejo muitos com essa mesma demanda, com essa mesma angústia de procurar alguma coisa, uma resposta, e não ter uma linguagem para corresponder a isso. Bom, aos mais ou menos 15 anos, o meu pai recebeu, por acaso, um convite para ir na Fundação Logosófica do Rio de Janeiro. Ele começou a frequentar, começou a estudar e me levou. Eu comecei a participar do setor de adolescentes. Aos 17 anos, eu já era formada em pedagogia, comecei a trabalhar no Colégio Logosófico. E, olha, nesse tempo, de mais ou menos dos 15 aos 17 anos, eu estive em muitos lugares, em muitas ciências, em muitas religiões, porque eu buscava, meu pai dizia, a gente tem que entender o que está acontecendo dentro de você, porque não é físico. É um mistério, né? É um mistério que faz parte dessa natureza metafísica, espiritual, que hoje até os neurocientistas estão falando sobre isso. O que aconteceu? Eu recordo até hoje, eu me emociono, quando eu estava na sede da Fundação e eu li um livro chamado Mecanismo da Vida Consciente, que o autor da logosofia, Gonzales Pecote, diz: os pensamentos são entidades autônomas que têm vida própria. Se eu mudo os meus pensamentos, eu mudo a minha vida. Eu preciso voltar a atenção para o mundo interno, conhecer os pensamentos, selecionar e dominar esse mundo interno. Gente, era isso que eu precisava ouvir. Até hoje eu me emociono, porque é a palavra de vida, né? Lembra? Logos. Essa palavra de força que eu ouvi, eu falei, é isso que eu quero. E desde então, quer dizer, desde os 17, eu estou com 62, eu venho nesse trabalho de eu sou uma estudante de logosofia. Sim. Já fui docente da Fundação como professora, mas lá é uma escola de adiantamento mental. É uma escola onde cada um quer ser melhor. Porque se eu for melhor, eu vou conseguir te ajudar, o Maurício, a humanidade mais próxima que eu vivo, ajudar as mães que me cercam e a todas as pessoas. Então, a logosofia, ela é uma ciência, ela não tem nenhuma ligação com a filosofia, com a psicanálise, nada disso. O que ela tem em comum? Quando a gente tem uma ciência que quer o bem, isso é psicanálise, né? Se Freud criou uma ciência e ele queria ali que o homem se conhecesse, né? Se existe uma linha religiosa, se existe uma filosofia, se Descartes falou, se Sócrates... Eu acho que a gente tem que entender
que todas essas verdades, essas belezas, esses conhecimentos, eles têm que servir para cada um entender qual é a linguagem. Tem pessoas que falam, eu me encontrei na psicanálise. Sim. Ótimo. Eu me encontrei na religião. Ótimo. Eu me encontrei na logosofia. É a minha linguagem. E é onde eu consigo hoje ser uma pessoa muito melhor. Ser uma pessoa que se esforça para conciliar, para entender o outro e para ajudar necessariamente. Saber lidar com essa inquietude também, Isso né? também, né? E dar um certo conforto para a alma, para o cérebro. Exatamente. Uma paz, né, interior. Né? Que todos precisamos, alguns mais que os Exatamente. outros, né, Maurício? Ô, Cristina, queria que você não deixasse de falar dos seus livros, né? A gente falou aqui em 3 livros. Parece que nem todos eles são sobre logosofia. Isso. É um livro que eu publiquei, porque a primeira graduação que eu fiz, pós-graduação que eu fiz uma monografia, que foi sobre a pedagogia logosófica. Como é que ela pode reverberar tão positivamente no interno de crianças e de adultos. E eu conheci um estudioso, eu fui num congresso, eu conheci um palestrante muito famoso, pedi que ele lesse o livro, que falava sobre logosofia, ele não conhecia, ele adorou, e ele recomendou a publicação. Então, esse livro chama Melhores Pais, Melhores Filhos, Educar pelo Exemplo. Vamos mostrar aqui na tela. Porque é exatamente essa mensagem, também é uma máxima aí, que a gente pode dizer da logosofia. Eu quero um mundo melhor, mas ele tem que começar com um trabalho interno, individual, de cada um. Né? Então, é um livro que já está esgotado, não tem... Mas ele fala da pedagogia logosófica, é uma forma da gente divulgar, difundir essa obra de bem que vem mesmo ajudar na superação das nossas deficiências e dificuldades. As pessoas conseguem ter acesso a esse livro, Cristina? Na fundação, lá no Vale do Pê? Não, ela não vende na fundação, é da editora Vozes. Sim, às vezes consegue, né? Na internet pode ser que consiga, Vamos né? colocar na tela. A gente aproveitar ela aqui, Judite, ela tá com um agora fresquinho na 2ª edição. Ela pode falar um pouquinho que as pessoas vão encontrar agora facilmente. Pedagogia. Porque esse é especificamente ligado à área... a área da psicopedagogia. É um livro técnico da psicopedagogia, né? Mas, em relação à logosofia, o que vocês precisarem, os livros podem ser baixados, nós temos uma bibliografia aí ampla, e o que nós queremos é divulgar mesmo essas ideias, né? Seja na área técnica, humana, mas o que a gente quer é poder contribuir com, no caso aqui, né? Esse dia municipal da logosofia, para nós é de uma alegria muito grande. Eu queria de novo agradecer ao vereador, porque foi iniciativa dele. Como eu falei, eu tenho certeza que a sensibilidade dele foi tocada. O autor da logosofia diz que a sensibilidade é o nosso radar psicológico. Às vezes a mente não alcança, mas a sensibilidade sente. Eu sei que ele foi tocado por essa... né? Ele tem contato com outros estudantes de logosofia, então acredito que em cada fala ele deve ter sentido. E é uma alegria muito grande ter esse reconhecimento municipal de um bem que a Fundação Logosófica vem fazendo há mais de 90 anos no mundo. E em Juiz de Fora, especificamente, há mais de 50 anos. Antes de você vir para cá, a gente já tinha tínhamos logosofia e a aqui Fundação sendo Logosófica, praticada em Juiz de Fora. Ótimo, isso, excelente. Isso. A logosofia faz a gente pensar em toda essa vida que a gente leva hoje também. Esse corre-corre, esse tumulto, as pessoas ainda, eu percebo, apesar de tantos cheios, tantas coisas que tem na nossa mente, o ser humano está tão vazio. Então, a gente precisa de esvaziar o que não serve e encher esse vazio com aquilo que é relevante, com o que é importante, né? O autor tem uma máxima que diz que nem tudo que é normal para a época é normal para a vida. Então, é normal para a época esse corre-corre, a gente fala, está aqui, está ali, a gente está em todo lugar, né? E aí a gente traz aqui de novo aquela foto tão eloquente, tão pertinente nesse momento, né? A gente está em todos os lugares, mas a gente não está em lugar nenhum, né? O pai está dizendo, não, filho, eu estou te ouvindo, mas a gente não está ouvindo. Então,
isso é normal para a nossa época? É. Mas isso é normal para a vida? Para a vida dos filhos, para a nossa vida, para a vida da humanidade? É isso aí. Então, a logosofia ela traz essas palavras de alento para que a gente viva uma vida com mais serenidade, com mais união, com mais valores e voltado às questões da nossa biofilia, que eu digo, voltar à natureza, sabe? Que é a grande mestra da gente. Voltar a observar a natureza e aprender com ela. Deixar de terceirizar tanto. Exatamente. Maurício, chegando aqui no final do programa, uma perguntinha para você. A logosofia é praticada lá na sua casa? Maurício, que é casado com uma educadora também, né? Essa ciência já era conhecida lá. E vou pedir para você fazer aí as palavras finais, as considerações finais. Não, eu acho que não na sua mais tendenciosa forma de executar que a ciência logosófica ensina. Vai dizer que, assim, ela hoje, ela ocupa plenamente, que é o grande objetivo das nossas vidas, que nada mais é do que uma evolução, sabe, consciente da vida. Ela é isso, a logosofia te ensina isso. E eu, a partir do momento que passei a ler um pouquinho, entender um pouquinho da logosofia, tentei trazer, logicamente, para dentro da minha casa, né? Estou casado com uma educadora que gosta muito, que estuda muito sobre isso, e acho que é fundamental, e foi fundamental, não só para a minha vida particular, né, de família, mas também trazer para o meu autoconhecimento de vida, para mim me tornar também uma pessoa ainda melhor. Maurício, que está aí em vários eventos logosóficos também, como a gente viu nas fotos. Isso, né? Exatamente. Teve Cristina, antes de você falar aí suas palavras finais, também quero te perguntar, quem assistiu o programa se interessou? Você já disse lá no início que tem várias .org aí, né, de logosóficos nas redes, na internet. Isso. Agora, a pessoa que quiser ir presencialmente lá no Vale do IP, onde tem a Fundação Logosófica Juiz Forana. Fica aberto todo dia, de que horas a que horas? Dá essa informação pra gente, Então, se você puder repetir o endereço. Isso. A Fundação Logosófica, ela fica no Vale do IP, na rua Vereador José Gasparetti, lá no finalzinho, na rotatória. E todas as pessoas que tiverem interesse, elas chegando lá, se a sede estiver fechada, porque tem atividade praticamente todo dia. Nós estamos agora em recesso, essas 2 semanas agora de julho. Mas a partir de agosto, atividades normais. Se por acaso a pessoa chegar e tiver com as portas fechadas, tem lá o nosso telefone, pode entrar em contato, nós faremos esse contato direto, né? Agora, nós temos aí, eu acho que vai ser divulgado, algumas palestras, reuniões públicas, sempre aberta ao público, de forma gratuita, em setembro e outubro, né, que vocês vão ver. E também teremos aqui na Câmara dos Vereadores, dia 13 de agosto, às 19 horas, um tema muito importante. A gente está comemorando, né, essa data tão importante, que é a data internacional e agora municipal da logosofia, Isso. que nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né? Então, todo esse barulho que a gente escuta, esse barulho que vive dentro da gente, será que a gente consegue se ouvir? Nós vamos falar sobre isso, né? Diante de tanto barulho, eu consigo me ouvir? Então, vamos tratar sobre isso. E eu gostaria de, aproveitando a fala, né, do Maurício em relação à família, eu entendo que toda palavra que ecoa dentro da gente é porque aquele valor também está lá. Eu só consigo identificar o valor quando ele existe em mim, né? Então, se o Maurício ouviu as palavras e aquilo calou fundo, é porque esses valores também estão dentro dele. O autor da logosofia, ele diz que a família é o templo sagrado e é a oficina insubstituível onde a gente forma as bases da unidade humana. Então, a gente está falando de uma família mesmo, né? Como ele comentou, mas a família humana também. A família humana tem que ser cuidada. E é essa a mensagem que a gente quer deixar. E dentro das várias constituições de família também, Isso, né? isso. Então, as famílias, né? Família humana, mas quando eu falo família humana, é família universal. Sim. É a família de homem para homem,
É a família homem com o universo, homem. Então a gente tem que buscar essa harmonia, esse encontro, sabe? O cotejo de novo, como eu falei, com essa essência do ser humano que está tão perdida. A logosofia é essa mensagem e é esse convite que eu faço para todos os ouvintes. Muito bom. Infelizmente a gente tem que acabar porque realmente dá vontade. Essa voz da Cristina super agradável de escutar. Eu vou querer assistir a palestra. Ai, dá que vontade bom. da gente continuar aqui ouvindo e ganhando conhecimento. Foi uma honra, tá, Cristina? Um prazer muito grande conhecê-la. Maurício, obrigado por ter trazido a Cristina. Eu que agradeço. E pela lei também, né, no calendário oficial, que embora já tenha o Dia Internacional, quando a gente põe no município, a gente joga mais luz para aquele assunto. Exatamente. Né? É isso. Então, muito Eu queria novamente Sim. agradecer essa oportunidade. É muito bom esse espaço que vocês oferecem aqui. E, em nome da Fundação Logosófica, de novo, agradecer ao vereador Maurício por essa iniciativa que tanto beneficia a própria comunidade e eleva a Fundação Logosófica à categoria de uma instituição de nome e de importância para a cidade. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a você também que acompanhou mais este Café com Política. Lembrando que todos os episódios estão no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Acompanhe também as nossas redes sociais. Câmara Municipal JF. Forte abraço, até a próxima.